você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Deus está aqui, amém? E Ele é o nosso Deus. Nós amamos esse Deus. Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso recurso. Ele é a nossa força, a nossa vida. Ele é tudo que nós mais anelamos e precisamos. Eu sei que na sua vida não tem faltado pessoas para te colocarem para baixo, situações para tentar diminuir você, operações do inimigo para fazer com que você entre no meio de uma confusão. Mas eu quero dizer que o Senhor tem se esforçado muito para que você possa conhecê-lo e desfrutar de tudo que Ele é, de tudo que Ele pode realizar na sua vida. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 32, 33, 37 e 38. Leiamos o 32. O escritor falando sobre os heróis da fé, ele dizia assim: que mais direi eu? Faltar-me-ia, versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus. Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos no fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Podemos assentar. Eu acho muito interessante o versículo de número 38, falando sobre os heróis da fé, dizendo que o mundo não conseguia enxergá-los, aceitá-los, compreendê-los, recebê-los e ser melhorado pelo ofício deles. Muitas pessoas sofrem porque o mundo não aceita o ofício, a operação destes heróis da fé. Existem pessoas que nascem nesta terra e que vivem nesta terra do qual esta terra não é digna. Como diz o versículo 38. Dos quais o mundo não era digno deles. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, no capítulo 10. Eu quero falar hoje sobre a questão de diferença. Nós somos pessoas diferentes em tudo. Geneticamente, em todas as áreas. Só que, quando todos nós aceitamos o Senhor Jesus e recebemos do Senhor o Espírito Santo de Deus, e recebemos um mesmo Espírito, o mesmo coração, existem algumas coisas em nós que tem que ser muito similar, muito parecido, que deve nos identificar. Como, por exemplo, os ideais, a força, os sonhos, a fé, o mesmo Espírito, a mesma intenção, o mesmo coração. Porque o projeto do Espírito Santo verdadeiramente é transformar pessoas de diferentes etnias em pessoas que se comportem de uma mesma maneira e que tirem dos seus próprios corações coisas que realmente tragam a mudança aqui do lado de fora. Então eu quero fazer com vocês 3 comparações pessoais. Não são comparações aqui, nós não vamos fazer comparações sobrenaturais, angelicais. Vamos fazer 3 comparações pessoais. Eu quero comparar com você pessoas que se escondem e pessoas que se manifestam. Pessoas que se escondem e pessoas que são escondidas. O nosso histórico na criação, no convívio, na nossa infância e adolescência, muitas vezes nos marca com certas cicatrizes que não nos faz bem. Eu fico a observar alguns cristãos, e você também, que eles têm muita dificuldade em se abrir para o Evangelho, em se abrir para Cristo, em acertar, em fazer direito, em acreditar que eles são importantes,
em acreditar que eles são dignos daquilo que têm recebido, em confiar na sua própria história, em confiar naquilo que Deus depositou neles. Só que onde é que eles são barrados? Nas informações que eles tiveram de pessoas que eram confiáveis. O pai e a mãe, a família, que muitas vezes passa para os filhos a informação sobre a nulidade, rotula, não insere aquilo que deveria ser inserido, não investe adequadamente. Então hoje nós observamos alguns cristãos muito tímidos, muito introspectos, marcados pela dor, marcados pela derrota de um convívio que deveria ser saudável. Um convívio que deveria ser o melhor convívio da sua vida. Se alguém perguntasse para você hoje, a resposta deveria ser assim, dentro dessa pergunta: qual foi o melhor relacionamento que você teve na sua vida? Você deveria dizer de boca cheia: o meu relacionamento com os meus pais. Ali eu fui instruído, ali eu fui ensinado, ali eu aprendi o meu valor, ali eu aprendi a ser idôneo, ali eu aprendi o quanto valor eu tinha, ali eu aprendi a confiar, ali eu aprendi a acreditar, eu aprendi regras, ali eu entendi o quanto eu era especial para aquela família. Eu era único dentro daquela casa. Mesmo que tivesse filhos e mais filhas, mas meu pai e minha mãe me fez me sentir único. Eu era único dentro do meu lar. E aí você poderia responder assim: meus pais tinham seus problemas, mas os problemas de meus pais não me afetaram. Mas meus pais nunca passaram para mim suas neuras, suas dificuldades financeiras. As mazelas das personalidades dos meus pais nunca me visitaram. Meus pais sempre me recrearam com amor, com alegria, com entusiasmo. Eu recebi tudo de melhor. Quem pode responder isso, certamente, tem uma vida muito facilitada, emocionalmente e espiritualmente. Porque não nasceu com nenhuma carga alheia. Não nasceu com nenhum depósito ruim alheio. Ele consegue ser livre. Ele consegue, quando ele encontra o reino de Deus, ele consegue acreditar que Deus o ama assim como ele é. Ele consegue acreditar que ele é capaz de viver o que a Escritura diz, porque os seus pais confiaram nele. Os seus pais nunca o visitaram com mazelas. Então, quando eles falham, eles confiam no perdão totalizado de Deus, eles confiam nos projetos, nos objetivos de Deus, e é uma maravilha. E eu não sei se algum de nós poderíamos responder como eu respondi a pergunta, mas quando nós chegamos para Jesus Cristo, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que continuam com o seu depósito que receberam negativo, ou aqueles que dizem assim: eu não acredito que meu pai e minha mãe nunca depositou crédito em mim e Deus, que é o dono de tudo, deposita. Eu não acredito que minha mãe e meu pai me visitaram com seus problemas e com suas mazelas e Deus só me ama e quer arrancar ainda o mal que existe em mim. Meu Deus, é inacreditável que o meu pai e minha mãe vivia me criticando, apontando os meus erros, me rotulando, e Deus me ama do jeito que eu sou. E existem aqueles que continuam sofrendo por tudo aquilo que foram alcançados. E existem aqueles que são felizes por aquilo que quer alcançar. Quem é você? Infeliz por aquilo que te alcançou? Ou feliz por aquilo que você quer alcançar? Eu quero falar de um moço chamado Saul, que ele era alguém que manifestava a sua timidez. Ele escondeu da vida, escondeu das oportunidades. Eu quero perguntar para você: você é alguém que se esconde da vida?
As pessoas olham para você e dizem, essa pessoa é feliz, essa pessoa é realizada, essa pessoa... Só que você sabe que nada disso é verdade. Mas você forjou um papel funcional que faz com que as pessoas acreditem que você é realizado e que você é feliz. Mas dentro de você existe um vazio enorme, existe uma carência enorme. E existem pessoas que fogem da vida. E elas nunca vão conseguir de verdade serem felizes se continuar fugindo. Encare a sua vida. Encare o que você não teve. Encare a sua realidade. Encare quem você é. Encare o que você não pode, encare o que você pode. A melhor maneira de você melhorar a sua vida é aceitando como ela é. Encarando a realidade. Saul foi ungido. E ele estava pronto para ser apresentado como rei, mas ele não estava preparado psicologicamente, emocionalmente, nem espiritualmente para aquilo. Por quê? Porque certamente ele não tinha poder de alcance. Não existia nele uma vontade de mudar sua história. Não existia nele um amor próprio que o levaria a alçar, a alcançar aquilo que ele podia ter. Porque ele podia ter. Deus o escolheu, ele podia ter. Mas ele preferiu a aliança que ele tinha consigo mesmo. Ele preferiu a aliança que ele tinha com as suas mazelas. Aquele lado dele, cheio de mazela, cheio de timidez, cheio de impossibilidade. Ele prefere essa aliança do que uma aliança com a sua identidade, com o seu futuro, com as possibilidades. Às vezes nós recebemos de Deus oportunidades na vida e nós optamos, ao invés de nós alçarmos voo, ao invés de nós dizermos o seguinte, é para mim, Deus está me dando essa chance. Não, nós simplesmente entramos numa de introspecção e resolvemos ficar aliados àquilo que nos definha, aquilo que nos faz mal. E procuraram por Saul e não encontraram. Por quê? Porque ele estava escondido. Nós tentamos nos esconder atrás do não posso, do não consigo, do não vai dar certo, do eu tenho medo. Quais são os seus esconderijos? Do ativismo. Às vezes nos escondemos fazendo. Fazemos tudo menos o que é necessário, menos o que é preciso. Atrás do que você se esconde? Quais são as bagagens que você traz da sua vida, da sua história e que você fica escondido atrás dela? Será que a sua vida não poderia ter alcançado mais do que você alcançou? Será que Deus, foi essa porção realmente que Deus preparou para você ao gerar você no ventre da sua mãe? Ou será que eu e você estamos num 10º dessa porção? Qual é a sua idade? Ou você acha que você ainda é jovem e você ainda tem muitos anos para alcançar o que Deus tem para você? Eu tenho uma notícia, não sei se boa ou ruim. Se você não tem alcançado, você não vai alcançar. Por quê? Porque o buscador, ele alcança desde a infância. Ele não vive. Ele não vive. O buscador não vive. Ele vence. Ele não vive. Você olha para alguns crentes, eles vivem. Eles trabalham, eles comem, eles bebem, eles dormem, eles cultuam, eles vivem. Apenas vivem. O buscador não vive, ele vence. Ele vence o abandono do pai, a rejeição da mãe, ele vence os rótulos, ele vence suas limitações, ele vence ele mesmo, ele não vive, ele vence. O mundo não é digno desses. Por quê? Porque eles conseguem mudar sistemas. Eles conseguem fazer o que poucos conseguem. Você olha hoje para a igreja, é apenas uma igreja vivente. É uma igreja que vive sobre a terra. Uma igreja que bate palma, que canta, mas que é uma igreja triste. Apenas vive, um dia após o outro.
Conquistas pequenas que estão ao alcance das mãos. Nunca são conquistas para os pés. Eu vou dizer uma coisa para você: se a sua vida é determinada por conquista de mãos, você é uma pessoa fracassada. Suas conquistas têm que ter a ver com os seus pés. São conquistas que vão fazer você trilhar jornadas, sair do lugar onde você está, pôr a planta do teu pé e dizer: é isso que eu quero que Deus me dê. Quantos crentes de hoje têm as conquistas que estão ao alcance de suas mãos? É muito fácil eu pegar o que está aqui, mesmo se eu tiver que me curvar um pouco, mas a questão que Deus quer é que eu pegue aquilo que está ali. Ele quer as conquistas que os meus pés venham trazer para mim. E você olha para alguns crentes, eles são tão engessados que as conquistas que eles têm é apenas uma conquista de vida. Eles vivem. E as conquistas são totalmente aquelas que são alcançáveis pelas mãos, totalmente limitadas. Qual é a distância entre você e sua conquista? Vamos lá, se entre o meu tronco e a minha mão tem aqui 70 centímetros, essa é a distância entre mim e minha conquista. Mas e se a sua conquista estiver a quilômetro? Você não vai alcançá-la, porque você tem que pisar esse chão, você tem que enfrentar espinhos, abrolhos, dificuldades, vales e desertos. Qual é a diferença dos desertos de Deus e dos desertos humanos? O deserto de Deus é aquele que você trilha para alcançar a sua Canaã. E os desertos humanos é aquele que você anda 40 anos só para acabar os dias da sua vida e para poder morrer. Quantos crentes vivem desertos humanos, provocados pela sua desobediência, provocado pela sua pertinência? Mas Deus tem desertos para nós, dos quais nos ensina a crer e nos faz crescer. Mas são desertos que nos tira daquela situação caótica, daquela mesmice, e nos leva para a nossa promessa. As verdadeiras conquistas que expressam você como um vencedor são as conquistas dos seus pés e não das suas mãos. É muito fácil conquistar com a mão, é só esticar o braço. Eu tenho, eu fiz, Suas conquistas, ela tem um grau, isso aqui. Só. Onde estão aquelas que estão longe de você, que Deus tem separado e preparado para você? Vai custar cansaço, sol escaldante, espinhos, abrolhos, jornada árdua, não interessa. Quem vive só alcança o que está à mão. Quem vence vai buscar aquilo que custa o seu cansaço, os pés calejados, o sol escaldante. Ele vai atrás daquilo que Deus tem para ele. O que você entende por vitória? Essa vida sua chata, isso é vitória? Porque nada de mal acontece, mas também nada de bom acontece. Isso é vitória para você? Essa rotina que você tem, de todos os dias, que tem dia que nem você aguenta, que você precisa tomar algum energético para ter algum ânimo? Essa vida que você chama de vitória, porque Deus é o teu provedor, porque Ele é o teu protetor, porque Ele tem te livrado, porque Ele tem te guardado. Onde estão as verdadeiras vitórias? Onde está? Quando Deus chamou você do mundo, Ele acreditou que você ia ser um herói, uma heroína de fé. Alguém que o mundo olhasse e dissesse: nós não somos dignos desse, nós não somos dignos dessa. Saul era um homem que apenas viveu. Ele não soube o que é vencer. E a primeira aparição dele, ele estava escondido atrás da bagagem e tiveram que tirá-lo de lá, forçosamente. Tem gente que ele está na igreja forçosamente, ele é crente forçosamente, ele canta forçosamente, ele ora forçosamente. Por quê? Porque ele tem uma aliança com as suas mazelas.
Ele não é aquele que tem a volúpia de ser voluntário e dizer: Deus, eu estou recebendo um chamado pela tua palavra, eis-me aqui, eu quero vencer meus grilhões, eu quero vencer minha alma, eu quero vencer tudo aquilo que tem combatido contra a minha história. Eu preciso ser diferente. Eu não posso ser uma pessoa que olha para mim e entristece e diz: ah, mas eu bem que poderia, mas de novo eu fiz isso, mas novamente eu caí no mesmo erro. A Bíblia diz assim em 1 Samuel capítulo 10, versículo 20: tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Samuel, filho de Quise, e o buscaram, porém não se achou. Quantas vezes a sua vida tem buscado você? Quantas vezes o Espírito Santo tem buscado você? Deus te deu uma vida, não foi para você viver. O ímpio vive. O ímpio vive. Você vence, meu irmão. Quando Jesus diz: e vocês terão vida e vida em abundância, Ele estava falando da vitória que nós almejaríamos ter, alcançar, vivenciar. Quantas vezes Deus tem te buscado para algo melhor, para algo superior a essa rotina abençoada que você diz que tem. Você não se cansa disso? Você não olha para você e diz: minha vida pode ser mais do que isso, eu posso ser alguém melhor, eu posso ser alguém diferente, eu posso ser alguém que faz história. O crente passa por essa terra? Não, o crente marca esta terra, o crente faz história. Buscaram e não acharam. Quantas vezes Deus te buscou para ser mais forte do que você é? Não te achou. Quantas vezes Deus te buscou para você ser mais crente do que você é, mais fiel do que você é, mais santo, mais ousado, mais intrépido, mais valente, mais alegre, mais amável do que você é, mas Ele não te achou. Você estava escondido entre as bagagens da sua vida, entre o seu passado, entre tudo aquilo que você conheceu por vida, aquilo que seu pai viveu, que a sua mãe viveu, aquilo que alguns crentes ainda vivem, e você fica detido nessa mediocridade chamada vida, onde você não experimenta coisas grandes, nem firmes, nem coisas que olhos não viram, nem coisas que ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. E em alguns corações nunca vão penetrar, em alguns olhos nunca vão ver, em algumas mãos nunca vão tocar, e alguns pés nunca vão alcançar, porque eles apenas vivem. São misericordiosos para consigo, compassivos para com os seus erros, são desleixados para com a sua mudança, e são o que são. Você conhece eles há 5 anos, há 10 anos, e hoje é a mesma coisa. Não tem expressão, não tem mudança, não tem transformação. Onde está o revolucionário da época? Onde está aquele revolucionário que Isaías diz em Isaías 61? O Espírito do Senhor me ungiu para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para tirar o espírito de angústia, para dar alegria, tirar as vestes de tristeza e dar gozo. Onde está a revolução do cristianismo? O cristianismo é revolução, é transformação. Ele transforma um cobrador de imposto publicano em uma pessoa mais generosa que havia naquela cidade. Ele transforma. O evangelho é revolucionário. Ele vem para revolucionar a sua vida. Se não há revolução constante, então a frieza espiritual, o que te caracteriza como estar ligado ao Espírito Santo, é você estar constantemente em processo de mudança, em processo de melhoria, em processo de revolução. Você tem que fazer revolução, meu irmão, na sua vida, na sua família, na sua história. Eu fazia isso errado, não faço mais. Vou combater as raízes. Para de ficar escondido daquilo que Deus tem para você. Ele se escondeu atrás da bagagem. A Bíblia diz assim, versículo 23:
E correram e tomaram dali e pôs-se no meio do povo. Jogaram ele no meio do povo. Pastora, me jogaram na vida. Tem gente que parece que ele está jogado na vida mesmo. Ele não sabe para onde vai, de onde ele veio e o que está acontecendo com ele. O que ele faz? Ele vai vivendo. E eu sei, estou vivendo. E aí, como é que está? Estou vivendo. Agora eu quero falar a diferença. 1 Samuel 16. Deus manda Samuel ungir Davi e escondem Davi. Todos 7 filhos de Jessé no sacrifício. Você vai à casa de Jessé, o belemita, e ali você vai tomar um dos filhos dele e vai ungir ele rei. E no tempo certo ele será coroado. Chegou ali, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7. O primeiro, Samuel diz, é esse, grande, alto, bonito, porte. O Senhor diz, eu não olho a aparência, eu olho o coração. O que é que tinha o coração de Davi? Quando Samuel diz assim para Saul, Deus tem escolhido para si um homem segundo o coração dele. O que é que tinha em Davi que era segundo o coração de Deus? Davi era diferente. Davi era diferente. Quando ele estava com vontade de beber água do poço de Belém, e os 3 valentes dele trouxeram, ele derrama em libação. Eu vou beber uma água que correu o risco de vocês, de vida, eu entrego ao Senhor. Ele era diferente. Tudo que ele fazia é diferente. Nós temos que começar a sermos diferentes. Nós temos que começar a fazer coisas diferentes. Diferente daquilo que você tem feito. A sua rotina vai acabar com a sua vida espiritual. A sua rotina vai acabar com a sua vida. Deus não quer que você viva, Deus quer que você vença os males da sua alma, os males que te cercam. A sua rotina vai afundar você, e você vai chegar no final da sua vida e vai, quem sabe, dizer igual Jacó, os meus dias foram poucos e maus. Por quê? Porque o que nos dá alegria é nos tornarmos parecidos com Cristo. Revolucionar a nossa vida, o lugar onde nós estamos, com a nossa vivacidade, com o nosso poder. Olha para o seu irmão, vê se ele é chato. Quem é chato é o da rotina. Gente que segue a rotina é gente chata. Não tem nada novo. Mesma coisa. O ano passado, mesma coisa. Não é nem mesma. Tanto de mema que mema. O ano passado, mesma coisa. O ano retrasado, mesma. Tudo mesma coisa. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Onde está a diferença? Jesus disse que o Espírito viria vivificar. Você acha que alguém que vive a mesma vida, entra dia, semana, sai semana, mês e ano, tem o Espírito vivificador? Ele não tem como objetivo uma vitória emocional, uma conquista pessoal. A vida dele é aquilo. Por isso que está frio, por isso que tem que tomar ansiolítico, por isso que está com depressão, por isso. O que Deus, eu queria te fazer uma pergunta. Por que Deus iria fazer algo maravilhoso, esplendoroso, digno dele, na vida de alguém que se contenta? Tá bom, eu estou bem, está tudo bem, não tem ninguém doente. Olha só, está tudo normal, estou trabalhando, estou comendo, estou bebendo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por que Deus ia fazer algo maravilhoso na vida de uma pessoa assim? Por que Deus ia dar objetivos? Por que Deus ia dar mais do Espírito? Por que Deus... Não. Se você está contente, está contente. Está contente. A Bíblia diz assim que passa os 7 filhos. E a Bíblia diz no 1 Samuel 16... Versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor. Davi estava escondido lá no meio do aprisco das ovelhas, apacentando as pequenas ovelhas que Abinadab mesmo disse que eram.
que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. É este mesmo, é esse que eu quero. Se você estivesse numa fileira de pessoas, será que Deus olharia para mim ou para você e dissesse: é esse mesmo, é esse que eu quero, é esse que tem mostrado nas pequenas coisas diferença, é esse que tem mostrado garra, é esse que tem mostrado força, é esse que tem mostrado esforço, que tem mostrado vida, que tem arriscado, é esse que tem ousado, é esse que tem tido intrepidez, é esse mesmo, é esse mesmo, é esse que eu quero. É aqueles que eles dizem que é o menor. É esse que eu quero. É esse que eu quero. Às vezes você busca tanto ser reconhecido pelas pessoas, e você busca tanto adjetivos que agradam as pessoas, e você busca tanto qualidades que enchem os olhos das pessoas, mas você está desaparecido aos olhos de Deus, porque não existe em você qualidades que façam saltar os olhos de Deus para cima de você. E aí, o que adianta chamar a atenção dos outros e ser totalmente desconhecido aos olhos dele? E ser totalmente ignorado aos olhos dele, quando ele tem um alvo, um projeto, quando ele tem algo. É este mesmo. Ele não tinha as qualidades, nem os adjetivos que os outros admiravam, mas ele tinha algo que Deus buscava: ousadia. Você tem ousadia? Sabe o que é, pastora? Minha personalidade não tem nada a ver com personalidade. Tem a ver com o Espírito Santo. A Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de timidez, para que nós estejamos amedrontados, mas Ele nos deu um espírito de força, de ousadia. O Espírito Santo de Deus. Ousadia. Pastora, eu quero essa ousadia. Qual é o primeiro combate? Contra você mesmo. Pedro diz: combatai. Vocês precisam combatam a vossa alma. Aquilo que combate contra a tua alma, você tem que combater. O primeiro combate comece a tirar tudo de mal que existe dentro de você. Combatam as concupiscências que combatam contra a tua alma, diz Pedro. Essa é a ousadia. Segunda característica: uso do poder. Você é uma pessoa que tem recursos da parte de Deus, como mãe, como pai, como um ser humano ativo nesta terra. Eu quero falar da diferença dessas duas pessoas, Davi e Saul. Um dia Saul estava numa guerra e estava perdendo, como sempre, ele só vivia. Quem só vive, só perde. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. Ele faz um voto, porque Jonatas sai à frente e derruba uma trincheira, e aí começa-se uma vitória, por causa do filho dele. Ele faz um voto. Fala para mim, imagina numa guerra, o que os soldados precisam numa guerra? De estar forte. Saul faz um voto, dizendo: ninguém vai comer nessa batalha. Ele usou o poder dele para enfraquecer os soldados dele. Você usa o seu poder para enfraquecer as pessoas? Você tem monopólio sobre a vida das pessoas? Eu queria que você respondesse uma pergunta para você mesmo. Você faz alguém infeliz? Você faz alguém infeliz? A sua atitude causa dor em alguém? Filho, cônjuge, pai, mãe, parente. Você faz alguém infeliz? Seus atos. Você que é mãe, é como mãe ou mulher? Porque tem mãe, deve ter mais ou menos 3 neurônios. Primeiro neurônio chama eu gosto. Segundo neurônio eu quero.
Terceiro neurônio, eu posso. Mãe. Por que mãe? Porque teve relação sexual e engravidou. Ela é mulher, ela não é mãe. Ela tem atitudes que vão marcar a vida dos seus filhos, o resto da sua história. Pais, que também têm os mesmos 3 neurônios, que não são pais, mas são homens, que têm o seu gosto, o seu querer, que marcam a vida dos filhos para sempre. Será que você pode fazer isso? Não pode, não é mesmo? Mas por que você faz? Porque você tem 3 neurônios. Eu quero, eu gosto, eu posso. Qual o uso do seu poder? O que você faz com aquilo que Deus tem te dado? Com as pessoas que Deus tem posto ao seu redor? Será que você vai levar para o resto da sua vida uma culpa por ter feito uso apenas desses 3 neurônios? Eu sempre digo às mocinhas que querem engravidar: você está disposta para deixar de ser mulher para ser mãe? Porque tem mãe e pai que têm filhos e que continuam sendo mulher e homem. Querem ser charmosos, conquistadores, adúlteros. Oh, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu preciso de uma outra pessoa porque eu quero ser feliz. Tem gente que antes de começar a sua relação sexual devia ser castrado. Não podia ter filhos. Existem pessoas que não nasceram para ter filhos. Não sabem o que significa renúncia, abnegação. Quando você tem um filho, você não é mais mulher. Sua vaidade fica lá na esquina. Mas seu compromisso de amor, de responsabilidade, de tal lado, de renúncia em primeiro lugar. E você, pai, da mesma maneira. Existem pessoas que não servem para ser pai e ser mãe. Deveriam ter sido castrados na adolescência. E aí poderiam ter seu prazer e ser felizes o tanto que quisessem. Porque o que eles fazem é gerar pessoas para levá-los ao sofrimento. Você, moça casada, recém-casada que está aqui, você só pode ter filho quando você estiver disposta a colocar uma mulher em segundo lugar. Segundo não, terceiro. Primeiro esposa, segundo mãe, terceiro mulher. É isso que você tem que entender. E você, pai, da mesma maneira. Hoje, o quanto que nós temos de pessoas que sofrem. Por quê? Porque pessoas despreparadas geram filhos. E acham que filho é criado com arroz e feijão. Filho tem alma. E eles são dotados de emoções, de sentimentos. E tem pessoas totalmente despreparadas para educar seus filhos, para criar seus filhos. E o que acontece? Acontece que esse homem faz um voto. Ele faz um voto para enfraquecer pessoas. Que Deus te livre, que você seja um utensílio na mão do diabo para enfraquecer pessoas. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus para fortalecer pessoas. Que você seja alguém que crie estatutos, que crie ordenanças na vida de pessoas para beneficiar as pessoas e não para trazer sofrimento e dor. Que Deus te livre de trazer dor, de alguém derramar uma lágrima por sua causa. Que você derrame lágrimas porque alguém te fez sofrer, mas que nunca ninguém derrame uma lágrima porque você abandonou, porque você traiu, porque você ofendeu, porque você pensou em si mesmo em primeiro lugar. Que Deus te livre disso. Porque se uma palavra que sai da minha boca, eu terei que prestar conta, que dirá da lágrima que caiu do olho de alguém que me amava, de alguém que me queria, de alguém que esperava algo bom de mim. Eu terei que dar conta dessas lágrimas. E a Bíblia diz que ele faz um voto: ninguém come nessa guerra. Ninguém se alimenta nessa guerra. E a Bíblia diz que os homens estavam famintos, esfaimados, e havia um campo de mel. O mel se esparramava pela relva. E quem foi que comeu um pouquinho de mel? Jonatas.
Jonatas come um pouco de mel. E o que acontece com o povo faminto? O povo começa a degolar as ovelhas, os animais, e começa a comê-los vivos. De tanta fome, beber sangue, pecado. A Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, eu já relatei. Versículo 29 agora. Meu pai tem turbado a terra, diz Jonatas. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou aos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Meu pai fez mais estrago do que o inimigo. Foi isso que ele disse. Meu pai fez muito mais mal ao exército do que o inimigo. Às vezes você faz mais mal a alguém do que alguém que o odeia. Você já parou para pensar nisso? O próprio filho disse, meu pai fez mais mal ao exército do que os próprios filisteus e os inimigos. E aí então o povo, versículo 32, lançou-se ao despojo, tomaram ovelhas e vacas e bezerros, degolaram no chão e o povo comeu com sangue. Disseram a Saul, o povo está cometendo pecado, o povo está comendo com sangue. Aí ele se arrepende e diz, vamos sacrificar e vamos matar para dar comida ao povo. Quero que você vá comigo em 1 Samuel 30. Olha a diferença. Saul enfraquece o povo, Davi tem misericórdia dos fracos. Há uma invasão em Ziglag. Ziglag é tomada e levada tudo embora. Davi se levanta e pergunta para o Senhor, Senhor, devo ir atrás? O Senhor vai que você vai conseguir. Ele começa a percorrer com 600 homens. E 200 homens de Davi eram mais frágeis do que os outros. A Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi e eles 400 homens, pois 200 homens ficaram por não de cansados que estavam passar o ribeiro. Você tem misericórdia de quem não pode? Que bom! Se todos tivessem a sua qualidade, se todos tivessem as suas vantagens. Você tem misericórdia dos mais fracos? Você sabe quando o diabo começa a inserir o divórcio num casamento? Quando um dos cônjuges olha para o outro e diz assim, eu não admiro mais essa pessoa. Essa pessoa é muito frágil, muito fraca para isso. Davi vê 200 homens dele parados por estarem fracos. O que você faz com o fraco? O que você faz com o cansado? Deixou eles para descansar. Ele foi atrás do despojo de Ziglag com 400 homens e conseguiu trazer tudo e muito mais embora. Só que quando ele volta com o despojo, os 200 estavam lá, depois do ribeiro. Os 400 disseram, vocês vão pegar apenas o que foi tirado de vocês. Davi disse, epa, espera aí. E o que nós conquistamos? E o que nós trouxemos do despojo? Não, isso aí foi nós que conquistamos? Foi nós. Quando você vê o seu cônjuge ou alguém desfrutando daquilo que você conquistou, você se sente superior? Tipo assim, o maioral da situação, aquele que dita as regras, aquele que mete bronca? Você não é crente. Não é crente. Você não é crente. Hã? É? Existem pessoas que elas se sentem superior no relacionamento só porque a habilidade dela conseguiu algo mais do que a outra. Então ela se sente superior. Eu sou mais inteligente que você, eu sou mais ousado que você, eu sou mais que você. E ela começa a assumir
o porte do relacionamento. Aí ela afunda o relacionamento com essa postura dela. Olhe para o seu irmão e diga: você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Hã? Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Nós não somos melhores que ninguém. E se Deus nos capacitou a trazermos mais, a somarmos mais, é por causa dEle. A força é dEle, o poder é dEle, a graça é dEle, os despojos são dEle. Como é que você pode assumir superioridade no relacionamento porque você se acha melhor? Pastora, mas eu sou melhor. Então você está pior do que eu estou falando. Aí já é outra situação. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi. E o povo, já imaginou? Eles vindo ao encontro? O coração de Davi, que ele tinha um coração segundo o de Deus, né? Que coração bom que ele tinha. E o povo que com ele vinha, chegando-se a Davi com o povo, saudou em paz. Então todos os maus e perversos, quem? Olhe para o seu irmão e diga: você é mau e perverso? Você não quer dividir comigo o que Deus te deu? Hã? Você não quer dividir comigo o que Deus te deu? Só porque você sai à frente, só porque Deus te deu mais, só porque Deus te ajudou, você acha superior neste relacionamento, só porque você valoriza coisas que muitas vezes Deus despreza? Os maus e perversos disseram assim: Davi, nós vamos ficar com os despojos. Tem mulher que se sente superior no relacionamento porque ela é espiritual e o marido é carnal. Meu marido não ora, pastora. Meu marido não ora. Eu sou espiritual, meu marido é carnal. Eu sou superior a ele. Você já perguntou para Deus se é assim que a coisa funciona? Hã? Você já perguntou para Deus? O marido se sente superior porque ele é o idealista, ele que abriu o negócio, e ele que faz a coisa andar, e a mulher dele vai atrás assim. E ele se sente superior, porque eu sou o cara. Eu sou aquele que... Eu falo que muita gente vai ter surpresa no céu. Muita gente. E a Bíblia diz assim, que os maus e perversos disseram: Davi, não podemos dar os despojos para eles, porque eles vão ganhar só aquilo que eles perderam. Responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos os despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Quem é que deu? Quem deu sua inteligência, sua habilidade, iniciativa? Foi Deus. Então você não negue para quem é desfavorável naquilo, para quem não recebeu. Se você negar, você vai ter com aquele que te deu. Hã? Tudo é de Deus, foi Ele que te capacitou. Com aquilo que deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinham na nossa mão. Então quer dizer que quem se sente superior na relação porque tem algo a mais é ingrato, soberbo e arrogante. Porque você vê aqui um homem ingrato. Foi Deus quem nos deu. Foi Deus que nos deu a vitória. Foi Deus que nos ajudou. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então é justo que nós dividamos com eles. Aí ele diz: porém disse Davi: e quem vos daria, versículo 24, ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Igualmente. Você é mais inteligente? É para dividir a sua inteligência com seu cônjuge e ficar miudinho. Você é mais ousado, intrépido, idealista e vai na frente, é para dividir com o outro, glória igual, honra igual e miudinho. Hã? E a Bíblia diz assim no versículo 25: o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quem não aguentar terminar a peleja, a batalha, ficará descansando e os despojos serão divididos iguais. Virou regra, lei, mandamento em Israel. Enquanto Davi
fortalecia os fracos, Saul enfraquecia na batalha. Quem sou eu, quem é você? Você enfraquece as pessoas ou fortalece elas com aquilo que Deus te deu? Davi fortaleceu os 200, dando igual direito. Saul enfraqueceu, dizendo ninguém come na guerra. E Davi na guerra diz esposo igual para todo mundo. Quem sou eu, quem é você? Saul no voto dele, quando Jonatas come, ele diz, matem Jonatas, o próprio filho. Davi, falando de Absalão, rebelde, se revoltou, disse tanto a um quanto o outro, por favor, não toquem num fio de cabelo de Absalão. E quando Absalão morre, no capítulo 17, versículo 33, ele diz, Absalão, Absalão, quem dera meu filho eu tivesse morrido em teu lugar. Um pai manda matar o filho. O outro diz, no capítulo 18, 33, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Qual a diferença? Qual a diferença? Quem somos nós? Quem somos nós? Será que nós temos a diferença? Para fazermos a diferença nesta terra? Você tem enfraquecido pessoas ou fortalecido elas? Você tem atribuído às pessoas as suas faltas, as suas falhas, rotulado elas e abandonado-as? Porque elas não produzem como você produz? Porque elas não conseguem o que você consegue? Deus está de olho nisso. Quando Deus diz a Samuel, eu tenho alguém segundo o meu coração. Alguém que vai dizer, eis-me aqui, eu posso matar esse filisteu. Eis-me aqui, eu consigo. E não vai se esconder atrás de bagagens. Alguém que vai fortalecer os soldados na guerra e não enfraquecê-los.